tu falou agora de deputado, como é que foi essa tua... da música foi parar na rapidinho, política? né, cara? Como é que foi essa transição louca, assim? Atlântida tinha um projeto chamado Intervalo Atlântida. A gente era a banda mais estourada do estado, tocava em tudo que era lugar, e eles iam falar sobre um debate polêmico, sobre um assunto polêmico, e aí o colégio escolhia o assunto, escolhia a banda, e no final rolava um futebolzinho com a seleção do colégio lá. Então, assim, eu acho que em 90% dos intervalos da Atlântida foi a comunidade. Daí era de manhã, eu chegava de ressaca, sem saber o que estava acontecendo, e que sempre tinha um especialista no assunto, a banda, e depois rolava o futebol. E aí falava sobre aborto, não sei o quê. Daí começava o especialista no assunto, assim, e ninguém, 500 jovens ali, a gurizada toda ali, jovens é muito Jovens, né? Jovens 500 cabeças ali, assim, não sei o quê. E aí o cara falava, e cara, cagando pro cara, ninguém ouvia, o cara dizia, não sei o quê. E eu acho isso, acho que o cara tá falando isso, acho isso. Porque a minha vida sempre foi comunicação. O Mano Tienes é muito mais comunicador do que músico. E aí olha só, eu acho que tu tem razão em algumas coisas, mas acho que é isso. E quando eu falava, o ginásio parava, pô, vamos ver o que esse louco tem para dizer, entendeu? E eu disse, puta que o pariu, cara, olha a responsabilidade que eu tenho, eu tô aqui só para fazer putaria e, tipo assim, e eu não sabia que a minha voz ela era tão impactante para as pessoas, e principalmente para a gurizada mais futuro, nova, né? sabe? Futuro, né? E aí eu comecei a ver, cara, como eu falava sobre tudo, e como eu tinha conteúdo para tudo, e como eu tinha opinião para tudo, assim, não sei o quê. Sempre tive a veia política, assim, sabe? Até falo ali... Na família, alguém... Cara, meu pai sempre foi mais bastidores, assim, nunca foi protagonista, etc. Ele se candidatou depois, até por minha causa. Mas aí eu comecei... E aí, cara, eu me candidatei por uma coisa só. Porque eu sempre fui um ótimo aluno em termos de desempenho e um péssimo aluno em termos de comportamento. Porque a escola sempre foi um saco, ela nunca foi atrativa. Então, só de 35 no vestibular... E a vestibular... culpa nem era nossa, né? Não, de 35 no vestibular da URGS, eu fiz 31 sem estudar em matemática. Eu sempre tive muita facilidade em exatas, assim. Sempre tive muita facilidade. Sempre fui muito bom em exatas. E aí, cara, então o colégio sempre foi muito fácil para mim. Só que eu achava história um saco, achava literatura um saco. Por quê? Porque ela era passada de um jeito careta, de um jeito que não era legal, que não era sedutor. E eu entendia que para despertar a sede do conhecimento, a gente precisava de uma escola 2.0, de uma escola com tecnologia, com esporte, com cultura. Para quê? Para atrair a gurizada para dentro, coisa que ela nunca me fez, entende? Eu disse, pô, cara, a escola não pode ser chata, a escola não pode ser chata. E eu comecei a falar muito sobre isso. Eu disse, cara, tá aí o projeto que eu tenho que construir. A escola tem que ser um ambiente atrativo para despertar a sede do conhecimento. Se a gente viajar no tempo... 100, 150 anos atrás, 200 anos atrás, agora que está mudando um pouco, principalmente pela pandemia. Mas o único profissional que poderia viajar no tempo para o futuro, de 1800 para cá, era o professor, porque ele pega o quadro negro, o giz e sai dando aula. Entende? Então, a escola precisava ser mais dinâmica, precisava ser mais atrativa. E aí, eu, com esse olhar, eu me candidatei, me elegi deputado, né? Fiz 40 mil votos, fui presidente da Comissão de Educação, comecei a trabalhar nesse sentido, e aí eu vi assim, a importância da internet para a inclusão digital, lá atrás. Tanto que eu sou o primeiro cara do planeta a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas. E as pessoas me ridicularizavam, dizendo, mas a internet nem é importante ao cara. Tá Como é que tu vai fazer Janela uma do escola mundo. atrativa sem tecnologia? Como é que tu vai melhorar a qualidade da saúde se tu não digitalizar um posto de saúde, que é uma coisa ridícula? Como é que tu vai melhorar a corrupção se tu não usar os algoritmos, se tu não usar a tecnologia para a máquina pública ser mais eficiente e menor? E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido e comecei a ter esse protagonismo. E aí, quando a gente foi ver, o que eu fazia? Como eu fazia muito show pelo Estado, eu não tirava diária, eu não pegava diária de gasolina, eu não pegava isso, eu não pegava aquilo, não pegava nada. Quando ninguém falava sobre isso, a gente foi fazer um balanço do meu primeiro mandato. Eu poupei mais de 1,5 milhão em privilégios que eu abri mão. E fui o cara que menos gastou na história da Assembleia. Assim, eu disse, pô,
Olha aqui, dá para fazer política com menos, com criatividade, sem ranço, sabe? Não, e a gente está vivendo um momento tão ruim, tão estúpido na política brasileira, porque as pessoas votam muito mais negando o outro lado do que acreditando no que elas fazem, sabe? Qualquer um dos dois lados hoje é só por ser contra E eu o outro. sempre digo assim, ó, o Brasil não tem que ir nem para a direita nem para a esquerda, o Brasil tem que ir para frente, sabe? Porque a gente tem que diminuir a máquina pública para diminuir o custo do Brasil, a gente tem que digitalizar o processo, porque a inovação ela está aí e não significa que porque estudou em Harvard que tu vai criar o aplicativo ou uma solução que ela vai resolver o problema das pessoas, ela pode estar na periferia pela resiliência, por tudo que a gente tem. Então, quanto mais a gente incluir digitalmente as pessoas, mais o Brasil vai estar criando soluções, e a prova disso é que hoje a locomotiva da economia global é o Vale do Silício, é a tecnologia. Os Estados Unidos deu a volta, né, e voltou a ter um equilíbrio em relação à China, muito mais por isso. Assim. Então, eu sou um cara que há 10 anos atrás vi isso, escrevi na Constituição. Hoje, só para vocês terem uma ideia, só com o que o Banrisul gasta num link dedicado para ter acesso à internet, em 5 anos ele pode fechar um anel de fibra ótica para o Banrisul e dar para todas as pessoas que acessem a conta. Imagina quantos usuários iam ter acesso à internet, abrir uma conta no Banrisul, que não ia aumentar o lucro do Banrisul, que não ia ter nesse sentido, sabe? É muito barato o investimento para ter acesso. Digitalizar a escola e digitalizar posto de saúde era a primeira coisa que a gente tinha que estar fazendo, criar algoritmos para que a política seja mais transparente, mais eficiente, mas tem muita gente que não tem interesse nesse sentido. E eu, e daí o que os caras olham assim, dizem assim, o Mano Chens é louco, o Mano Chens, como é que eu vou votar num cara chamado Mano Chens? Claro, eu também teria preconceito com um cara que se chamasse Mano Chens, sabe? Mas o patrimônio público que eu tenho é muito mais caro do que ter sido deputado. O Mano Chens, a figura Mano Chens, ela é muito mais importante, muito mais relevante do que os 8 anos que eu tive como deputado estadual, entende?